rapidinho, Marcão, que tem. A gente abre para pergunta agora ou vai dinamizando? Como é Pode, que à você acha? vontade. À vontade, à vontade. Eu só identifiquei aqui a de Adonai, né? De Eu não Adonai, identifiquei nenhuma outra pergunta até o momento. ele falou aqui, na sua opinião, essa disfunção a nível do sistema nervoso central pode acontecer antes da lesão de LCA? É isso, Dom. Na verdade, eu acho que as pessoas já exibem, podem exibir, a depender do que elas façam, já podem exibir alguma dessas alterações. É óbvio que a gente ainda está muito limitado a pensar no modelo onde você tem uma doença e a partir da doença você estuda. Mas se a gente for pensar como fisioterapeuta, pensa na disfunção. Será que uma pessoa que não consegue saltar direito, ela vai exibir um comportamento encefálico semelhante a uma pessoa que teoricamente sabe saltar? E aí são muitas perguntas que podem ser respondidas, Uhum, tá? Ele está perguntando uhum. isso provavelmente porque ele está interessado em saber quais são os preditores, né? Será que a gente consegue já enxergar um indivíduo Identificar. com potencial risco de lesão? Eu acho, Mas tentando, é uma pergunta de um milhão muito de dólares, interessante. né? É, quem responder merece US$ 1 milhão mesmo, com É, certeza. Eu acho assim, eu acho que talvez, né, se houver essa relação, não estou dizendo que é impossível, não pode ser que exista. Eu acho uma relação difícil de ser estabelecida e principalmente difícil de ser mapeada, né? Difícil de ser exato. identificada. Principalmente por conta dessa capacidade adaptativa do sistema nervoso. Então, se a gente está principalmente com atleta, né? Se a gente está falando com atleta, esse atleta já experimentou ao longo da sua vida esportiva, né, uma série de estímulos, né, que dão a esse sistema nervoso, obviamente, estímulos dentro de um nível de segurança, né? Porque a gente sabe também que o estímulo em excesso ele é deletério, ele é negativo. Mas esse indivíduo ele já foi submetido a tantos estímulos que eu acredito que o sistema nervoso dele desenvolveu a sua capacidade máxima, né, diante do treinamento que foi submetido para aquela tarefa. Então, talvez esteja mais associado realmente à sobrecarga, né, a traumas muito intensos, ou, enfim, a movimentos que fogem completamente de um padrão, né, fisiológico por conta da atividade esportiva propriamente dita, né? É, Mas não é, assim, não estou dizendo que não possa acontecer. a gente tem que falsear, né? É o que as pessoas às vezes ficam complicando um pouco o que é ciência, né? A ciência é o cara chato que fica no laboratório enchendo o saco dos caras que são da prática clínica. Não, não é E isso. tá distante da prática clínica, né, Marcão? Distante, né? São É isso coisas que a gente. distintas. É incrível como a gente criou, a gente polarizou. A exemplo do Brasil, a gente polarizou também em relação a isso. E a gente só perde com isso. Só perde, exatamente. Então, Maurício fez um comentário aí, coorte, né? A gente tem que ter estudos de coorte onde a gente identifica os fatores de risco. Inclusive, existe a possibilidade também da gente começar a mapear o que é normal. Então, Uhum. o que é uma resposta eletromiográfica evocada, né? Ou seja, você dá um pulso lá na cabeça da pessoa e você vai ver lá a resposta, tem lá o traçado eletromiográfico, que eu acho que todo mundo já viu, né? Já viu no eletrocardiograma, pode ver na eletromiografia. E aí, o que é normal? E aí, esse é o ponto mais importante, porque como é muito variável, eu não tenho como me comparar a Marcos Fonseca. Mas a tendência é que a gente possa criar uma curva de normalidade. Dentro dos sistemas do pessoal que estuda complexidade, os físicos eles estão também pegando o traçado eletromiográfico e eles estudam coisas que eu não sei nem dar o nome. Então, assim, eles estudam padrões que podem, de repente, fornecer informações ou não para a gente. Não é porque é difícil ou pouco palpável que a gente tenha que valorizar, gente. A gente tem que valorizar, na verdade, a curiosidade. Da gente poder se mostrar e poder tentar, né, de alguma forma, identificar algum potencial risco ali para aquelas pessoas. Sem dúvida. É porque, até comentando isso, né, existe um movimento normal, existe um movimento Pois é. perfeito, existe um padrão. Não existe, né? Você comentou aí da questão do valgo dinâmico, né? E a relação lá com o complexo posterolateral do quadril, que eu acho um dado mais recente, né? Que o Powers lá, o americano, trouxe, que eu acho que é o caminho por onde a gente deve seguir, né?
a gente tentar achar mais explicações biomecânicas, né, cinesiopatológicas, né, falando de matriz curricular, eu acho que essa disciplina seria uma disciplina fantástica dentro de um curso, né, de fisioterapia. Meu filho me dando oi, olha para que viagem. Nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Oi, filho. Até me perdi. Tá prestigiando, Marcão. Tá prestigiando. Até me perdi. Tava falando o quê mesmo? Sim, Você estava falando da disciplina. Dessas contribuições, né? Exatamente, dessas contribuições da biomecânica, da cinesiologia, para a gente compreender os fatores que levam o nosso paciente a ter distúrbios do movimento, né? Isso é fantástico. E aí eu gosto sempre quando a gente discute essas questões de valgo dinâmico e tal, tem uma foto se eu não me engano, ele é queniano, enfim, talvez a memória esteja me falhando, mas ele bateu o recorde, né, da maratona, e a foto que ele tem cruzando a linha de chegada na maratona, ele faz um valgo insano. Ele correu 42 quilômetros, a quase 22 quilômetros por hora de média, com aquilo, e bateu o recorde mundial da maratona. Então, aquilo ali está fora do padrão, está fora do normal, aquilo para ele é lesivo, né? Então, assim, a questão é muito mais ampla, né? São muitos fatores, Marcão. Justamente essa complexidade que eu acho que a gente deve se permitir olhar mais, né? Para a gente compreender que as relações, elas são muito mais complexas do que apenas aquela dualidade, né, reducionista que a gente costuma associar e que, na grande maioria das vezes, não resolve os nossos problemas, né? Na grande maioria das vezes, não resolve os nossos... Ou quando resolve parcialmente. Né? E a gente precisa, né, Marcão, saber, a gente precisa primeiro identificar o que é normal. Por exemplo, você falou aí de variabilidade de movimento, né? Antigamente, quando a gente avaliava uma pessoa fazendo uma abdução do ombro, ou uma flexão, ou uma abdução ali, uma flexão no plano escapular, a gente ficava olhando a escápula, não tem discinesia, não tem discinesia, tem discinesia, não tem discinesia. E às vezes o que a gente está enxergando é variabilidade de movimento. Ah, Marcos, então me diga aí como é que você observa isso. Ah, existe um método, ele não é o método melhor do universo. Infalível. Método de sim ou não, ou tem ou não tem. O olho humano é pouco sensível. Se você não identificou de cara, provavelmente é porque não tem. Isso não significa que não existam outros problemas. Mas a gente ficou dentro desse padrão, né? Às vezes a nossa identificação ela pode ser invadida por uma série de vieses. Por exemplo, quando os alunos estão pegando uma pessoa, vamos lá, avalia o agachamento dessa pessoa. Ela agacha bem? Ah, não agacha. Qual é o motivo? Ah, é falta de força. Eu falei, você tem certeza que é falta de força? Porque às vezes é porque a pessoa não consegue fazer um ajuste dentro daquele movimento. Então ela não agacha bem porque ela nunca aprendeu a agachar. E aí quando você começa a dar os toques, aí a pessoa começa a responder, então, era uma alteração de força ou ela não tinha controle para movimentar? Ela não sabia, ou seja, ela está aprendendo. Sério, o pessoal adulta que não sabe agachar. Muitas pessoas, na verdade. Então, eu acho que o Maurício colocou um reloginho aí, Marcão. A gente está com quanto tempo aí? Cara, na verdade a gente está indo para 1 hora agora, mas para mim não apareceu nada. Também não. Bom, enfim. Para mim também não. Enfim. Eu queria fazer acrescentar isso aí, Marcão, né? Para esse entendimento, né, do olhar do fisioterapeuta ser esse olhar clínico, né? Esse olhar diferenciado. Então o paciente vai chegar para a gente e vai dizer, eu estou aqui porque eu não estou andando bem. Então, o que eu tenho, doutor? Você teve um AVC e não está andando bem. Pô, isso eu já sabia.